Você sabia que em 1936 um jovem matemático britânico escreveu um artigo que mudaria o futuro da humanidade? Alan Turing criou um conceito simples, mas revolucionário, que deu origem à ciência da computação e foi considerado o pai da computação moderna. Em 1936, um jovem matemático britânico chamado Alan Turing publicou um artigo que mudaria o rumo da ciência para sempre. Esse trabalho foi o ponto de partida para aquilo que hoje chamamos de ciência da computação. O contexto da época. Nos anos 1930, a matemática passava por uma crise. Grandes pensadores, como David Hilbert, buscavam criar uma base sólida para toda a matemática, um sistema que pudesse provar qualquer verdade matemática por meio de regras fixas. Esse projeto era conhecido como o Programa de Hilbert. Mas havia um problema. Como saber se uma questão matemática poderia ou não ser resolvida? Existiria um método geral que pudesse decidir todas as questões? Essa era a famosa questão do Entscheidungsproblem, ou problema da decisão. A Revolução de Turing. Foi nesse contexto que Alan Turing, com apenas 24 anos, escreveu seu artigo On Computable Numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. Nesse trabalho, Turing propôs um modelo teórico de máquina, que hoje chamamos de máquina de Turing. Mas o que é isso? A máquina de Turing era uma ideia simples, mas extremamente poderosa. Uma fita infinita dividida em células, uma cabeça de leitura e escrita que se move e um conjunto de regras. Essa máquina imaginária podia simular qualquer processo de cálculo lógico. Turing demonstrou que, mesmo com essa simplicidade, era possível representar qualquer operação matemática ou lógica. Ao mesmo tempo, mostrou que existem problemas que nenhuma máquina pode resolver. Ou seja, ele provou os limites da computação. O nascimento da ciência da computação. Esse artigo não só respondia ao problema de Hilbert, mas também inaugurava uma nova área do conhecimento, a ciência da computação. A ideia de Turing não ficou apenas no campo teórico. Anos mais tarde, seus conceitos serviram como base para o desenvolvimento dos primeiros computadores digitais. Podemos dizer que sem Turing, não teríamos nem mesmo os smartphones, a internet ou a inteligência artificial de hoje. Turing, além do artigo de 1936, foi só o começo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing trabalhou em Bletchley Park, ajudando a decifrar os códigos da máquina Enigma, usada pelos nazistas. Esse feito foi fundamental para encurtar a guerra e salvar milhões de vidas. Infelizmente, sua vida foi marcada por preconceito e perseguição, já que Turing era homossexual em uma época em que isso era criminalizado no Reino Unido. Ele foi condenado em 1952 e faleceu em 1954 em circunstâncias trágicas. Décadas mais tarde, o mundo reconheceu sua importância. Turing foi oficialmente perdoado pelo governo britânico e hoje é celebrado como um gênio visionário. O legado. A máquina de Turing continua sendo usada até hoje como modelo teórico na ciência da computação. Cada vez que você usa um computador ou celular, está, de certa forma, colocando em prática o conceito criado por Turing em 1936. Ele mostrou que a matemática não era apenas números e equações, mas também lógica, pensamento e, em última instância, inteligência. Conclusão. O artigo de Alan Turing, em 1936, foi muito mais do que um texto acadêmico. Foi o ato de fundação da computação moderna. Seu trabalho abriu portas para toda a tecnologia que usamos atualmente, da inteligência artificial aos algoritmos que organizam nossas vidas digitais. Sem Turing, talvez ainda estivéssemos presos a cálculos manuais e máquinas de escrever. Graças à sua visão, vivemos em um mundo conectado e automatizado. Alan Turing não apenas resolveu um problema matemático, ele criou um novo universo.
E pensar que tudo começou com um artigo de 1936. A genialidade de Alan Turing não só fundou a ciência da computação, como também abriu caminho para toda a tecnologia que usamos hoje. Se você gostou dessa curiosidade histórica, não esqueça de deixar o like, se inscrever no Cúrio Histociência e compartilhar esse vídeo. Até a próxima com mais ciência, história e tecnologia.